Boa noite, amigos. Estamos aqui hoje para fazer uma pregação do capítulo de Gálatas, capítulo 3 e o capítulo 4. Por que eu falo assim, capítulo 3 e o capítulo 4? É porque eu sempre prego e sempre leio a Bíblia, não versículos, como fazem muitas das nações, que falam que pregam como se fosse fazer uma pregação para poder burlar as leis e pregar coisas indiferentes das quais estão escritas, né? Então vamos ver o que fala em Gálatas, capítulo 3 e no capítulo 4. E a saber, o que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? É a fé? Ou a lei de Deus é as Escrituras? Vamos ver então o que realmente é a lei de Deus? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos ler o que está escrito nas Escrituras. Hoje eu vou ler as Escrituras Sagradas, traduzido minuciosamente do grego, aramaico e hebraico, né? Então quer dizer, do hebraico, aramaico e grego, tanto faz, né? Então vamos começar a ler. Então, o insensato Gálatas. Nesta versão aqui, eu vou retratar como Jesus Cristo, porque está escrito nela, nessa versão que eu vou ler, como Jesus Cristo. Nós sabemos que o nome dele não é esse. Então, todo vídeo meu eu tenho sempre uma referência. Qual é a referência? Primeiro Deus, depois o Filho dele, que morreu no madeiro, e depois o próximo como a si mesmo. Vamos ver por que eu falo isso? No capítulo 3 está escrito assim: o insensato Gálatas, quem é que vos submeteu à influência má? A vós, perante os olhos de que Jesus Cristo foi retratado abertamente como pregado no madeiro, né? Como pregado no madeiro. Eu só gostaria de aprender de vós o seguinte. Vou repetir de novo o começo do 2. Eu só gostaria de aprender de vós o seguinte: recebeste o Espírito devido às obras da lei ou devido a terdes ouvido por fé? Né? Então vamos ver como é que você recebe a verdadeira doutrina de Deus e da lei, né? Devido às obras, né, da lei, ou recebestes o Espírito devido às obras da lei, ou devido terdes ouvido por fé? Vamos ver? Sois vós tão insensatos? É uma pergunta. Sois vós tão insensatos? Né? Depois de terdes principiado em espírito, estáis agora sendo completados em carne. Foi em vão que passaste por tanto sofrimento? Quem passou em sofrimento? Não foi Cristo? Se que realmente foi em vão, portanto, aquele que vos supre o Espírito e realiza as obras poderosas, aquele que vos supre é o Espírito e que realiza obras poderosas. Repetir de novo. Entre vós será ele faz isso devido às obras da lei, ou devido ter ouvido por fé? Tá vendo? Assim como Abraão depositou fé em Deus, e isso lhe foi contado como justiça, certamente sabeis que os que aderem à fé é que são filhos de Abraão. Então aqui está falando, ele está fazendo, vou comentar o 7. Certamente os que aderem à fé
e os que são filhos de Abraão. Os que aderem à fé são filhos de Abraão. Ora, as Escrituras vêm de antemão, as Escrituras, vou repetir o começo do 8 de novo. Ora, as Escrituras, vendo de antemão que Deus declararia justas as pessoas das nações devido à fé, declarou de antemão as boas novas a Abraão, a saber, por meio de ti serão abençoadas todas as nações. Consequentemente, os que aderem à fé são abençoados junto com o fiel Abraão. Está vendo? Os que se aderem à fé. Pois todos os que dependem de obras da lei estão sob maldição. Pois todos os que dependem, vou ler de novo 10. Pois todos os que dependem de obras da lei estão sob maldição. Aqui falou bendição? Não. Maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não continuar em todas as coisas escritas no rolo da lei. Tá vendo? Da lei. Da lei. Aqui está falando da lei. Você viu? Está falando da lei. Ó. Da lei. A fim de as fazer. Além disso, é evidente que pela lei ninguém é declarado justo. Pela lei ninguém é declarado justo diante de Deus. Porque o justo viverá em razão da sua fé. Ora, a lei não adere à fé, mas quem os cumprir viverá por meio deles. Cristo nos livrou da maldição da lei. Cristo, eu vou repetir o 13 de novo para vocês entenderem. Cristo nos livrou da maldição da lei por meio de uma compra, por se tornar maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Tá vendo? Eu acho que vocês não precisam nem de explicar, porque vocês estão entendendo. O propósito foi que a benção de Abraão, por meio de Jesus Cristo, eu estou falando Jesus Cristo porque nessa versão que está Jesus Cristo, o propósito foi a bênção de Abraão por meio de Jesus Cristo. Então, a bênção de Abraão, a mesma bênção de Abraão foi por meio de Jesus Cristo, né? O propósito foi que a bênção de Abraão, por meio de Jesus Cristo, fosse para as nações, a fim de que recebemos o Espírito prometido por intermédio da nossa fé. Vendo? Irmãos, falo com uma lustração humana, um pacto validado, embora seja de homem, ninguém repele, nem lhe faz acréscimos. Tá vendo? A lei do homem, né? Ninguém repele nem faz acréscimo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não diz: e a descendentes, como no caso de muitos, mas como no nosso caso, como no caso de um só, o teu descendente é Cristo. Tá vendo? No caso das pessoas antigas, eles eram salvos pela fé que depositavam em Abraão, das pessoas do tempo de Abraão. Mas no nosso caso, no nosso caso de um só homem,
o teu descendente, que é Cristo. O seu descendente é Cristo. Outro sim digo o seguinte: quando ao pacto anteriormente, valida por Deus a lei. Tá vendo? Não matarás, aquela que Deus deu a Moisés. É validado por Deus a lei, que veio à existência 430 anos depois. Não invalida de modo a abolir a promessa de Abraão. Tá vendo? Nem a lei de Moisés valida a abolir a promessa de Abraão. Pois se a herança se deve a uma lei, já não se deve mais a uma promessa. Tá vendo? Ao passo que Deus, tá vendo? Ao passo que Deus deu bondosamente a Abraão por intermédio de uma promessa. Certinho? A Abraão ele deu por uma promessa, porque então a lei. Então, por que então a lei? A pergunta que ele fez. Por que então a lei? Ela foi acrescentada para tornar manifestas as transgressões. Você viu por que ele mandou os 10 mandamentos? É para se tornar manifestas as transgressões da lei, porque a lei era o seu próximo. E agora continuou de novo. A lei só foi dada a Moisés. Ela não aderiu a de Abraão, a promessa de Abraão. Ela não aboliu a promessa de Abraão. Não aboliu. Até agora, né? A promessa de Abraão. Acrescentada para tornar manifestas as transgressões. Então a lei de Moisés não aboliu a de Abraão. A lei de Moisés era só o acréscimo. Quer dizer, não matarás, não roubarás. Vocês sabem qual que é. Até que chegasse o descendente a quem se fizera a promessa. Tá vendo? É só até chegar o descendente a quem se fizera a promessa. Ela foi transmitida por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, não há mediador onde apenas uma pessoa está envolvida, mas Deus é apenas um. Portanto, a lei contra as promessas de Deus, portanto, a lei contra as promessas de Deus, portanto, é a lei contra as promessas de Deus? Aqui é uma pergunta que ele fez. Que isso nunca aconteça. Afirmação. Porque se tivesse sido dada uma lei que fosse capaz de dar vida, a justiça teria sido realmente por meio da lei e não por Cristo. Tá vendo? Mas a Escritura entregou todas as coisas juntas à detenção pelo pecado, para que a promessa resultante da fé para com Jesus Cristo fosse dada aos que exercem fé em Cristo. Tá vendo? Para os que exercem fé em Cristo. No entanto, antes de chegar à fé, estávamos sendo guardados debaixo da lei. Tá vendo? Antes de nós chegarmos à fé, que é Cristo, estávamos debaixo da lei, entregues junto à detenção, guardando a fé, que estava destinada a ser revelada. A lei, por consequente, tornou-se o nosso tutor, conduzindo a Cristo. A lei, ela só estava
até chegar a Cristo, conduzindo nós só até Cristo, para que fôssemos declarados justos devido à fé. Você está entendendo, não está? Devido à fé. Mas agora chegou a fé. A fé. Mas agora chegou a fé. Não estamos mais debaixo de um tutor de lei. Está vendo? Mas agora chegou a fé. Não estamos mais debaixo de um tutor. Todos vós sois de fato filhos de Deus, por intermédio da vossa fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, os que fostes batizados em Cristo, vós revestiste de Cristo. Vós revestistes de Cristo. Não há nem judeu, nem grego, nem livre, nem escravo, nem homem livre. Não há nem macho, nem fêmea, pois todos vós sois um só em união com Cristo Jesus. Tá vendo? Aqui falou que vocês vão ser em união com a lei? Não. Falou que vocês vão ser em união com Cristo. Quer ver? Eu vou ler o 29. O último versículo do capítulo 3. Além disso, se permaneceis a Cristo, sois realmente descendentes de Abraão e herdeiros, com referência a uma promessa. Tá vendo? E herdeiros. Ora, digo que, enquanto o herdeiro é pequenino, não difere em nada de um escravo, embora seja o senhor de todas as coisas, mas está debaixo de encarregados e de mordomos, até o dia designado de antemão pelo seu pai. Tá vendo? Tem muita gente que prega a passagem antes de Cristo morrer no madeiro como se fosse Novo Testamento. Não é. Você tá vendo aqui que não é. Então você observa para você ver como é que está lendo. Igualmente nós, quando erramos pequeninos, continuávamos escravizados pelas coisas elementares, pertencentes ao mundo. Mas quando chegou o pleno limite do tempo, Deus enviou o seu Filho e veio a proceder de uma mulher e que veio a estar debaixo da lei. Tá vendo? Debaixo da lei, para livrar por meio de uma compra os debaixo da lei. Tá vendo? Para que ele veio? O menino. O menino, olha aqui para você ver, antes de Cristo morrer, olha aqui para você ver como é que ele estava. Mas quando chegou o pleno limite do tempo, Deus enviou o seu Filho, que veio proceder de uma mulher e que veio a estar debaixo da lei. Até Cristo veio a estar debaixo da lei, antes da sua crucificação no madeiro. Agora, depois da crucificação, quer ver? Eu parei só para comentar um pouquinho. Vamos ver como é que ele ficou depois da crucificação no madeiro? Para livrar-nos, por meio de uma compra, os debaixo da lei. Então, se nós estávamos debaixo da lei, né? Se nós estávamos debaixo da lei antes da morte de Cristo, depois da morte de Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei. Quer ver? Observe você ver. Para que os da nossa parte recebêssemos a adoração como filhos. Tá
vendo? Hoje nós recebemos adoração como filhos. Ora, visto que sois filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, e ele clama: Abba, Pai. De modo que não és mais escravo, mas filho. Tá vendo? Se vocês quiserem continuar sendo escravo das nações, sendo escravo dos seus pastores, sendo escravo de muita coisa, pode ser vocês. Eu não, eu sou livre. Eu sou uma pessoa livre. Mas, e sou livre, e ainda mais, eu sou filho. Mas filho. E filho também é herdeiro por intermédio de Deus. Não obstante, quando não conheceis a Deus, quer dizer, não fala antes de você conhecer a Deus. Não fala. Então foi que trabalhastes como escravos para os que, por natureza, não são deuses. Tá vendo? Vocês só fazem o quê? É só trabalhar para quem não para quem. Não obstante, quando não conheceis a Deus, então foi que trabalhastes como escravos para os que por natureza não são deuses. Mas agora que vieste a conhecer a Deus, ou antes agora que vieste a ser conhecidos por Deus, como é que retornais novamente às coisas anteriormente fracas e mesquinhas, e quereis novamente tratar como escravos para elas? Observais escrupulosamente dias e meses e épocas e anos. Por que ele falou aqui? Dias e meses e épocas e anos. Então vocês têm que observar isso aí dentro das Escrituras. Que ano que nós está? Que ano que foi isso? Que ano que Cristo foi pregado no madeiro? Quando Cristo falava lá para as pessoas, em Marcos, em João, em Lucas, em Mateus, aonde ele estava? Ele estava debaixo da lei ainda. Ele não estava sob o domínio dele ainda. Ele não tinha sido pregado no madeiro. Agora, irmãos, observa para vocês verem agora. Observai escrupulosamente dias e meses e épocas e anos. Temo por vós que de algum modo eu tenha labutado em vão com respeito a vós. Tá vendo? Ele teme. Por que ele teme? Se ele está falando aqui que a lei das Escrituras não é mais o seu jugo, e sim Cristo, você continua insistindo que a lei das Escrituras é o seu domínio, não é Cristo. Temo por vós, o que ele falou aqui no 11? Temo por vós, que de algum modo eu tenha lutado em vão, com respeito a vós. Tá vendo? Vocês não entenderam que agora é Cristo. É Cristo, Jesus, que é, obviamente, o pregado no madeiro, é que é o cara. Não é a Bíblia, é ele. Quer ver? Observe para você ver. Irmãos, rogo-vos, tornai-vos assim como eu sou, porque eu também costumava ser assim como vós. Não me fizeste nenhuma injustiça, mas sabeis que por intermédio de uma doença da minha carne, que eu vos declarei as boas novas pela primeira vez. E aquilo que me foi uma aprovação para vós na minha carne, vós não tratastes com desdém, nem cuspistes em repugnância, porém recebeste-me
como a um anjo de Deus, como a Cristo Jesus. Onde está então essa felicidade que vos tiveste? Uma pergunta que ele fez no 15. Onde está então a felicidade que tivestes? Pois eu vos dou testemunho de que, se tivesse sido possível, tereis até arrancado os vossos olhos e tereis os vossos olhos e nos tereis dado. Tá vendo? Se fosse possível, Paulo tinha arrancado até os olhos dele e tivesse dado para vocês. Mas vocês não entenderiam que ele estava arrancando os olhos e dando, para vocês poderem enxergar com os olhos dele, não com o de vocês, porque vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Está falando aqui que é Cristo, que é a lei. Vocês não estão debaixo de uma escritura mais. Pois bem, tornei-me vosso inimigo, porque eu estou falando a verdade. Está vendo? Vocês também hoje me temem como inimigo, porque vocês querem a Bíblia. Vocês querem é só a Bíblia. Mas o Cristo que morreu no madeiro, vocês não querem. Por que vocês não querem o Cristo? Né? O Messias que foi morto no madeiro. Vocês não querem o Messias? Vocês querem a lei de volta? Vocês querem arrancar o Messias e ter uma lei de volta para vocês ficar roubando as nações por ela? Observa aqui para você ver, como eu vou ler no 17. Chega de burlar as escrituras, gente. Este vos buscam zelosamente, não de modo excelente, mas que querem separar-vos de mim, para que busqueis zelosamente a eles. No entanto, é excelente que sempre estejais sendo zelosos, zelosamente procurados numa causa excelente, e não somente quando estou presente convosco. Quando ele estava presente, eles falavam, não é Cristo, é Cristo. Ele saía, pegava a Bíblia e saía, falando que a Bíblia que era. Não é a Bíblia que é Cristo. Observe você ver. Meus filhinhos, com os quais estou novamente em dores de parto. No 19, meus filhinhos, com os quais estou novamente em dores de parto, até que Cristo seja formado em mim. Tá vendo? Quando é que eu estou em dores de parto? Quer dizer, que eu estou no aprendizagem da palavra de Deus. É só até eu chegar e conhecer que Cristo é o verdadeiro caminho. Depois que você chega em Cristo, vamos ver aqui o que fala então depois. Quer ver? Eu vou repetir o 19. Meus filhinhos, com os quais estou novamente em dores de parto. Com os quais eu estou? Com a lei, que ele falou aqui atrás, ou com as escrituras? Né? Com a lei que é as escrituras, ou com a lei que é Cristo? Com qual que ele está? Aqui está falando dos dois, aqui nesse versículo inteiro. No 3 e no 4 eu estou lendo todinho. Estou falando dessas duas coisas. No qual que é que você está submetido? Debaixo. Você está debaixo da lei de Cristo, não das escrituras. Você foi tirado dela. Quer ver? Observe para você ver. Mas quisera eu estar agora presente convosco e falar vós de modo diferente, porque estou perplexo por causa de vós. Dizei-me, vós os que dizei-me, vós os quereis estar debaixo da lei. Tá vendo? Vós os quereis estar debaixo da lei. Não dás ouvido à lei. Não dás ouvido à lei. Dizei-me, vós os que quereis estar debaixo da lei,
não dais ouvido à lei. Por exemplo, está no 22. Por exemplo, ele escreveu aqui, ó, por exemplo, Paulo. Por exemplo, está escrito que Abraão adquiriu 2 filhos, um por meio de serva e outro por meio de livre. Mas aquele que por meio da serva nasceu realmente na maneira da carne, e o outro por meio da livre, por intermédio de uma promessa. Você está entendendo, tá? Estas coisas são como um drama simbólico. Isso aqui é só um drama simbólico. Pois estas mulheres significam 2 pactos. Um do Monte Sinai, que é da luz filhos. Tá vendo? Que é da luz filhos para a escravidão. E a que é de Agar. Ora, esta Agar significa Sinai, onde monte na Arábia, e ela corresponde a Jerusalém atual, pois está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Jerusalém de cima. Não falou Jerusalém debaixo da lei. Falou Jerusalém de cima. Vamos ver quem que é a Jerusalém de cima. Porque está escrito: rogai-te, ó mulher estéril. Regozijai-te, ó mulher estéril. Porque está escrito no 27. Vamos ler. Porque está escrito: regozijai-te, ó mulher estéril, que não dás à luz, e rompe e grita alto, ó mulher. Ó mulher que não tens dores de parto, pois os filhos da desolada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Qual que é os filhos da desolada? É o que estão aqui debaixo da lei da Bíblia. É vocês que estão debaixo da lei da Bíblia. Olha aqui, observe você ver. Pois os filhos da desolada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Eu sou dos filhos da que tem marido. E vocês? Porque o meu marido é Cristo. Vocês entenderam aqui agora? O meu marido é Cristo. Quer ver? Eu vou ler o 28. Ora, nós, irmãos, somos filhos pertencentes à promessa, assim como Isaac foi. Qual que era a nossa promessa? Não era Cristo a nossa promessa? Isaac foi salvo por causa da promessa de Abraão. E agora nós somos salvos por causa da promessa de Cristo. Quer ver? Vamos ler o 29. Mas assim como então aquele nascido na maneira da carne começou a perseguir o nascido na maneira do Espírito, assim também é agora. Não obstante o que diz a Escritura. Não obstante o que diz a Escritura. Tá vendo? Expulsa a serva e o filho dela da sua vida. Então você pega a Escritura, chega até Cristo na dor de parto e expulsa a mulher, expulsa a serva e o filho dela, pois de modo algum será o filho da serva herdeiro. O filho da serva vai ser herdeiro? O filho da Escritura não vai ser herdeiro. Mas e os filhos de Cristo? Quer ver? Junto com os filhos da livre. Por conseguinte, irmãos, somos filhos não de uma serva, mas da livre. E qual que é a livre? Para tal liberdade
porque é Cristo. Porque Cristo nos libertou. Portanto, ficai firmes e não vos deixei restringir novamente num jugo de escravidão, que é a lei, que é a Bíblia. Você está debaixo do jugo da Bíblia ainda? Por que Jesus falou? Não julgais para que não seja julgado. Da mesma medida que medir, você será medido. É por causa disso aqui. Por que vocês querem entrar debaixo da lei de novo, raça de víbora? Se Deus tirou, se Cristo te tirou pregado numa estaca, e você não acreditou que Ele tirou você dessa lei, desse jugo, dessa lei da Bíblia, e está com a Bíblia na mão, anda com ela debaixo do braço ainda, o seu resgate é Cristo, rapaz. Está falando aqui nas próprias Escrituras, está testemunho de quem? As Escrituras dão testemunho de quem? De mim? Ou de Paulo? Ou de João? Ou de Pedro? De quem que as Escrituras dão testemunho? Por isso que Cristo fala. Por isso que o Messias fala. Estou falando de Jesus Cristo, é porque vocês já aprenderam desse jeito. Vai gastar um tempo falando de Jesus Cristo, para que depois você aprenda quem é Ele. Até o nome vocês obscureceram. Por consequente, irmãos, somos filhos não de uma serva, mas da livre. Quem que nos livrou, que me fez livre? Por que agora quereis ser escravo? Quer ver, ó? Para tal liberdade que é Cristo nos libertou. Portanto, ficai firmes e não vos deixei restringir novamente no jugo de escravidão. Por que os pastores, os presbíteros, os expulsadores dos demônios, que são mentirosos, falam que vocês estão sob a guarda das Escrituras, sob a escravidão das Escrituras, se Cristo nos libertou dela? Olha que eu vou continuar lendo. Eis que eu, Paulo, vos digo, se fordes circuncidados, Cristo não será de nenhum proveito. Está vendo? Se vocês têm as Escrituras, para que você vai precisar de Cristo? Eis que eu, Paulo, eu aqui não, eu, Paulo que escreveu isso aqui, não foi eu? Eis que eu, Paulo, vos digo que se fosse circuncidados, Cristo não será de nenhum proveito para vós. Se vocês têm a Bíblia, para que vocês querem Cristo? Se vocês têm a igreja, para que vocês querem Cristo? Para quê? Vocês têm tudo que tem, o que quer, ué. Eu quero a Cristo, eu não quero Bíblia, eu não quero igreja, eu não quero pastor, eu não quero ninguém, eu quero o que é Cristo, é Ele, não é mais nada. Além disso, dou novamente o testemunho a todo homem. O que Paulo fala no 3? Além disso, dou testemunho novamente. Além disso, dou novamente testemunho. Está no 3 aqui, do capítulo 5. Eu já passei por 5. Além disso, dou novamente testemunho a todo homem que deixa circuncidar, que ele está sob obrigação de cumprir toda a lei, e estáis apartados de Cristo. Quem quer que sejais, que torneis ser declarado justo por meio de lei, de caístes a sua benignidade imerecida. Decaíste a sua benignidade imerecida. Se você acha que está debaixo das Escrituras, debaixo dos templos, e esquece Cristo, você está sob maldição, compadre. Amigo. Nós, por Espírito, guardamos ansiosamente a justiça,
esperando em resultado da fé, pois quanto a Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão de qualquer valor, mas a fé que opera por intermédio do amor, que é Cristo. Tá vendo? Que é Cristo. Correis bem. Quem vos impediu de persistirdes em obedecer a verdade? Quem? Quem vos impediu de persistir e obedecer a verdade? Quem? Agora eu te pergunto, quem que vos impediu? Você sabe que Cristo morreu no madeiro. Por que você foi dar ouvido ao pastor? Você sabe que Cristo morreu no madeiro. Por que você não pegou a sua escritura mesmo e leu? Por que você foi dar ouvido que era a igreja que salvava? É Cristo que salva. Esta sorte de persuasão não vem daquele que vos chama. Tá vendo? Não vem de Cristo, daquele que vos chama. Um pouco de fermento de leveda, a massa toda. Tá vendo? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Estou firme quanto a vós, os que estáis em união com Cristo, de que não carregais a pensar ou de outro modo, mas aquele que vos causar dificuldade levará o seu julgamento, não importa a quem seja. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda pregasse a circuncisão, por que estaria ainda sendo perseguido? Então, deveras, a pedra de tropeço da estaca de tortura foi abolida. Tá vendo? Qual que seja a pedra de tropeço hoje maior para as populações? Não é as escrituras? Essa pedra foi abolida. Quisera eu que os homens que estão tentando submeter ficassem eles mesmos imaculados. Fostes naturalmente chamados à liberdade. Irmãos, apenas não useis essa liberdade como induzimento para a carne, mas por intermédio do amor. Trabalhai como escravos uns para os outros. Tá vendo? Não é um ser bom e os outros ruins, não. Todos somos escravos. Trabalhar como escravos uns para com os outros. Não é uns lá na frente pegando tutu e outros na escravidão lá embaixo, não. Pois a lei inteira está cumprida num só expressão, a saber que tens de amar o próximo como a ti mesmo. Você viu? Toda a lei está aplicada só numa coisa só. Por que vocês procuram tanto a Bíblia, sendo que o próximo está na sua cara e você não vê? Hein? Se vós, porém, persistisse em morder-vos e em devorar uns aos outros, acautelai-vos de que não fiqueis aniquilados uns pelos outros. Mas eu digo, persisti em andar por espírito, e não executareis nenhum desejo carnal, pois a carne é contra o espírito no seu desejo, e o espírito contra a carne. Tá vendo? Então eu espero que ficou bem esclarecidinho esse capítulo inteiro que eu li. Espero que vocês tenham entendido,
Quer que eu leia mais alguma coisa? Que aqui é Cristo, que é a lei? Ou deu para vocês verem? Repete esse capítulo que eu li, o 3, o 4 e o 5 de Gálatas. Leia de novo. Se você não entendeu, leia outra vez. Mas leia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Foi Cristo que escreveu a Bíblia? Não foi. Foi os apóstolos que escreveram a Bíblia? Também não foi. Algum espertinho escreveu a Bíblia em proveito próprio. E é da carne. Escreveu as Escrituras também em benefício próprio. Porque senão não tinha mudado muita coisa na Bíblia e nas Escrituras. Mas por que Cristo falou que ia pegar as pessoas na sua própria astúcia? Hein? Eu te pergunto. Por que Cristo, na própria Escrituras, que Cristo conversando, ou os apóstolos conversando, alguém foi lá e escreveu, falou, vou deixar isso aqui para a posteridade. Não para vocês meterem a mão um no bolso do outro. Viu? Se alguém escreveu, era para você chegar só até a Cristo. Chegou a Cristo, você larga sua Bíblia e segue a Cristo. E o próximo como a si mesmo. Você entendeu? Ou quer que eu desenhe? Então espero que gostem do vídeo. E chega de idolatria. Porque a Bíblia é idolatria. Amar a Bíblia é idolatria. Amar a igreja é idolatria. Mas amar a Cristo é o que salva. Viu? Ama aquele que morreu no madeiro. Por que vocês não amam aquele que morreu no madeiro? Mesmo as pessoas de outras nações ter escrito a Bíblia depois, para ter proveito próprio, vocês podem pegar eles na própria astúcia. Você pode pegar a Bíblia, se você for perspicaz, e ler no seu próprio proveito. Não no proveito, talvez, deles, que é de tirar dinheiro, mas você liga no seu próprio proveito. Quem é o seu próprio proveito? Não é saber o seu irmão? Então espero que tenham gostado do vídeo. Espero que compartilhe com mais alguém, né? Que realmente quer conhecer a Deus. Espero que ficou bem explicadinho. Se for preciso de eu ler esse versículo, esse capítulo, esses 3 capítulos, por mais 500 vezes e postar em vídeo, eu vou fazer. Não tem problema. O meu intuito não é uma denominação religiosa. O meu intuito não é a própria Escritura. O meu intuito é ler a Escritura para chegar a você e você chegar a Cristo. Então espero que gostem. Espero que compartilhem com mais pessoas, porque mais pessoas vão querer saber sobre isso.